Olá a todos, hoje é dia 26 de abril de 2023, meu nome é Celso Cordeiro. Vamos voltar a tratar aí sobre essa questão aí desse esquema criminoso montado aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, área P5, que vai de Deodoro a Santa Cruz, que tem roubado e, infelizmente, tirado a vida de muitas pessoas, inclusive de crianças, né? Por conta aí do serviço de esgotamento sanitário não está sendo prestado, apesar de estar sendo cobrado. Senhores, vou falar aqui, quero usar como exemplo, né, os juízes de direito que trabalham aqui no Fórum Regional de Campo Grande, que é a doutora Paula Adorno Costa, juíza titular da 2ª Vara Civil, a juíza Érica Batista de Castro, juíza titular da 4ª Vara Civil, e o doutor Jâncio Amadeu do Carmo Madeira, juiz titular da 6ª Vara Civil. Esses juízes, de modo a julgar improcedente a ação do pobre do cidadão que bate às portas do judiciário para fazer valer seu direito de não estar sendo obrigado a pagar por um serviço que não lhe está sendo prestado, esses juízes colocam na sua sentença o seguinte: aplica-se o presente caso o Código de Defesa do Consumidor, lei de origem constitucional, que deve de ordem pública, que, portanto, há de ser aplicada independentemente da vontade das pessoas. Esses juízes, eles têm pleno conhecimento que existe um contrato. Esse contrato é para prestação integral de todas as 4 etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. O valor que o usuário, o consumidor, é obrigado a pagar é para cobrir os custos de todas as etapas. Se nós dermos uma lida no artigo 51, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, lá diz textualmente que o fornecedor de serviço, a concessionária, ela não pode ter a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Artigo 51, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, que esses juízes dizem que se aplica ao caso. Bom, a concessionária, para concluir com o contrato, ela tem que prestar todas as 4 etapas. O consumidor, para concluir ele também com o contrato, tem que pagar os valores, né, da estrutura tarifária, de modo a cobrir os custos da prestação das etapas, do serviço. Tá bom. Espera aí. Ué, você está dizendo que aplica o Código de Defesa do Consumidor, por esse artigo, né, por esse inciso 9 do artigo 51, já fica claro que não é bem assim. Se nós formos verificar a natureza do serviço de esgotamento sanitário, essa natureza é a natureza de saúde pública, já que a sua finalidade é garantir uma proteção à saúde humana e ao meio ambiente, de modo que se evite que doenças evitáveis seja disseminada, né, no seio da população, principalmente da população mais pobre, que vire em área carente, cuja a infraestrutura não é adequada, principalmente ali na comunidade do Jardim Maravilha. O rio está da altura, praticamente, da área ali dos terrenos. Ao menor chuva, a água de chuva, junto com o esgoto, invade ruas e casas, contaminando as pessoas, principalmente as crianças. Ali tem muita vala negra também. Mas no centro, né, nos centros, também isso ocorre porque, invariavelmente, a rede pluvial ela não dá conta dessas chuvas torrenciais tão frequentes no Rio de Janeiro. Com isso,
o esgoto, uma vez lançado na rede pluvial, a água de chuva e esgoto também invade ruas e casas mesmo em áreas com infraestrutura melhor, no centro ali de Campo Grande principalmente. Ora, peraí. O despejo de esgoto na rede pluvial, como eu disse, ele é um sistema aberto. É um sistema aberto. Por ser aberto, porque tem que coletar água de chuva, tem que entrar dentro dele, por isso que tem que ser aberto, né, para a água de chuva poder entrar, poder ser conduzida ali através da rede, ele não protege a população contra doenças evitáveis, porque ali se prolifera principalmente, tem ratos, e a doença ali, por ser um sistema aberto, ela sai para a atmosfera, né, para o meio ambiente urbano, e com isso, pessoas são acometidas aí, principalmente aí, a mais falada difteria, né, que é a urina de rato, e que infelizmente, em casos de difteria, hepatite A, cólera, tantas doenças aí, evitáveis, caso o serviço estivesse sendo prestado. Então, o serviço está atingindo a sua finalidade de garantir a proteção à saúde humana e o meio ambiente? Não. Por quê? É um sistema aberto. O sistema de coleta de esgoto, que é o tipo separador absoluto, é uma canalização fechada. Ela não tem contato com a atmosfera. Né? Por isso que ela está ali para garantir uma proteção à saúde humana e ao meio ambiente, para conduzir os efluentes sanitários até uma estação de tratamento de esgoto. Pois bem, então, pelo artigo 20, não se está, com a defesa do consumidor, não está sendo observado. O artigo 22, né, é até o que se baseia para dizer por que o Código de Defesa do Consumidor se aplica nas relações entre a concessionária e o usuário, o consumidor. Ele diz lá que as concessionárias de serviço público, estão obrigadas, está lá dito lá, a palavra é obrigada, a prestar um serviço de forma adequada, eficiente e segura. Está sendo prestado de forma adequada, eficiente e segura? Está claro, demonstrado aí que não. Não está se cumprindo com o contrato, não está atingindo a sua finalidade, garantir a proteção, e assim mesmo está cobrando a população por uma proteção que não tem, muito pelo contrário, tem uma exposição a toda sorte de doença. Então, por mais esse artigo 22, fica demonstrado que o juiz Jança Amadeu do Carmo Madeira, a juíza Érica Batista de Castro e a juíza Paula Adorno Costa parece que tem uma certa dificuldade de trabalhar com a verdade. Aliás, todas as pessoas que de alguma forma atuam no processo judicial, eles têm o dever, não é mera faculdade, principalmente o juiz que deva dar o exemplo, em trabalhar com a verdade. Eles têm que trabalhar com a verdade. Fica claro aqui que, pelo que foi falado, até o momento fica demonstrado que esses juízes não estão trabalhando com a verdade. O artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala lá que sobre a onerosidade manifestamente excessiva. Onerosidade manifestamente excessiva, ou seja, o consumidor está sendo obrigado a pagar um valor muito alto, principalmente quando não usufrui dele. Ora, peraí. Se eu estou pagando para cobrir todas as etapas do serviço de esgotamento sanitário e ela não presta nenhuma, porque o despejo de esgoto na rede pluvial não é uma etapa regularmente sendo prestada, porque as galerias de águas pluviais, senhores, elas pertencem ao município do Rio de Janeiro, o município que detém a titularidade sobre as galerias de águas pluviais. A Constituição do município, no seu artigo 486 e 487, o 486 diz lá, na lei orgânica, né, que é a Constituição do município, artigo 486, somente os efluentes com tratamento prévio adequado, com tratamento, e que o líquido resultante do tratamento garanta uma proteção à saúde humana, na excepcionalidade de não existir a rede de esgoto, porque mesmo tratando, mesmo que o líquido garanta uma proteção à saúde humana, existindo a rede de esgoto, você tem que jogar seus efluentes na rede de esgoto. Mas na excepcionalidade,
não existindo a rede, se você promover lá o tratamento prévio adequado, você pode jogar na rede pluvial. O artigo 487 ele é bem claro. Você não pode ter na mesma rede, na rede de pluvial, em conjunto com esgoto, seja doméstico, industrial ou patológico. Não pode. Rede pluvial é uma coisa, rede de esgoto é outra. Não pode ser utilizada a rede pluvial para coletar esgoto. Está no artigo 487 da Lei Orgânica. Então, esses juízes parecem ter enorme dificuldade de entender certas coisas. Por quê? A Lei Orgânica do Município diz lá que a realheria de águas pluviais não pode ser utilizadas. Mas os juízes que não gostam de trabalhar com a verdade, têm enorme dificuldade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o município do Rio de Janeiro, como eu disse, o artigo 486 da Lei Orgânica diz lá que tratar do esgoto de forma adequada e eficiente e tal, garantindo a proteção à saúde humana, ao meio ambiente, aí sim você pode jogar na rede pluvial, desde que não tenha rede de esgotamento sanitário. Então o município, ele falou no contrato 021/2013, que é o contrato de interdependência de uso das galerias pluviais como sistema unitário, utilizada como sistema unitário. Só que nesse contrato 021/2013, ele deixa muito claro que não estamos falando de um sistema unitário, assim, na concepção da palavra. Porque esse sistema unitário, realmente, ele coleta água de chuva, esgoto e natura, que não é o caso da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós temos galerias de águas pluviais, está no contrato, utilizadas como sistema unitário, que somente poderão, está lá no parágrafo 2º da cláusula 2ª, que somente poderão ser despejado esgoto com tratamento prévio adequado. Não há que se falar em sistema unitário quando você só pode jogar esgoto com tratamento prévio adequado. Esses juízes, né, nós temos aquela situação, dai-me os fatos que eu lhe darei o direito, porque o juiz tem por obrigação saber das leis. A Lei 11.445, salvo engano, no seu artigo 5º, ele diz lá que não constitui serviço público de esgotamento sanitário a solução individual. Não constitui serviço público a solução individual. Ora, se não é serviço, então não é devido nada, porque nenhum serviço está sendo prestado. Estou dizendo isso porque os juízes, né, eles se superam, doutor Jansen, doutora Érica, doutora Paula, no sentido de que a rémota, em alguns casos, ela chega lá e fala assim, tá bom, o perito, foi determinada a perícia. Ô perito, diz pra mim aqui, no caso aí de jogar o esgoto na rede pluvial, de quem é a obrigação de fazer o tratamento? Porra, peraí, vamos tratar as coisas. Vamos parar de querer menosprezar a inteligência dos outros. Se ausente o serviço, se ele não existe, se ele não está sendo prestado, então caberá ao proprietário do imóvel implantar dentro do seu interior um dispositivo de tratamento. Não é fossa séptica. Não faça essa confusão. Ah, a fossa séptica tem que fazer o tratamento primário. A fossa séptica, a sua função principal, né, sua função é reter os sólidos. Tanto é que o morador, de tempos em tempos, ele tem que chamar alguém lá para limpar, lá, tirar os sólidos de dentro da fossa. Então, não é, né, o tratamento, quem tem que dar, só vai dar o proprietário do imóvel diante da ausência do serviço, diante da ausência. Ora, se existe ausência de serviço, então o proprietário realmente está obrigado. Mas espera aí, como é que a concessionária vai querer pagar, cobrar, né, pelo nada que faz? Aliás, para ficar bem claro, o que acontece?
como é o proprietário que tem que fazer o tratamento diante da ausência do serviço, ele é ausente. Por isso que a concessionária, ela não notifica os moradores para que eles possam regularizar a situação de fazer o tratamento antes de jogar na rede pluvial. Porque se ela fizer isso, ela está reconhecendo que não tem o serviço. Por isso que ela não notifica as pessoas. Aí ela faz o seguinte, ó, continua jogando teu esgoto aí de forma irregular, você está cometendo uma irregularidade. Continua jogando, que eu faço vista grossa, mas vai pagar, tá entendendo? Você vai pagar, paga, né? Em muitos casos a pessoa entende isso aí como crime de extorsão, né? Mas olha só, então não existe sistema unitário implantado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aqui nós temos galeria de águas pluviais, né? Utilizadas como sistema unitário desde que se jogue nela o esgoto com tratamento prévio adequado. A concessionária tem que fazer o tratamento prévio adequado para poder jogar. Esgoto in natura, não. Então nós temos uma afronta aí à legislação, à lei orgânica do município, que é a Constituição. Se nós dermos uma lida na lei complementar do município do Rio de Janeiro, 111 de 2011, artigo 225, inciso 7º e 8º, fala exatamente isso, né? Que o esgoto tem que receber o tratamento prévio adequado, né? De forma a garantir uma proteção à saúde humana e o ecossistema. Juiz, tendo conhecimento da lei. Isso eles não falam. Mas falou do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, nós temos também lá inciso que fala sobre que o consumidor não pode ser colocado numa posição de desvantagem exagerada contratualmente. Ora, como é que você vai contratar um serviço, né? Vai ser obrigado a pagar pelo todo e ela não prestar nada. Entra aquela situação que o desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª Câmara, ele disse lá, ora, desse jeito, qual vai ser o interesse da concessionária prestar as outras etapas se ela pode cobrar por todas e prestar apenas uma? Coisa que não presta porque o despejo de esgoto na rede pluvial configura uma irregularidade. Então, percebam, até aqui eu estou demonstrando de forma clara, de forma cabal e inquestionável que existe uma contradição no que esses juízes estão dizendo. Vocês estão dizendo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa do Consumidor está demonstrando que existe uma ilegalidade, uma ilicitude sendo praticada contra o consumidor, o que não autorizaria a cobrança. Esses magistrados estão admitindo de forma descarada. Isso é fato. Agora, senhores, os juízes, para julgar improcedente a ação, também eles segundo eles, né, outra afirmação que eu vou demonstrar ser mentirosa, eles dizem que eles botam assim, ó, em que pese meu entendimento pessoal, contrário à cobrança, mas existe uma orientação do STJ, onde, havendo o mero despejo de esgoto sem tratamento na rede pluvial, já caracterizaria a prestação do serviço de modo a legitimar a cobrança, tarifa cheia. Aí, peraí. Doutora Paula Adorno Costa, doutora Érica Batista de Castro, doutor Jansa Amadeu do Carmo Madeira. Tá bom. Vamos supor que isso seja verdade, coisa que não é. Mas vamos supor que seja verdade. O artigo 927, inciso 3º, do CPC de 2015, uma lei, eles têm séria dificuldade de trabalhar com a lei, e percebam, o juiz, lá está no artigo 35 da lei da magistratura, né, da magistratura nacional, né, a lei complementar 35, diz lá que o juiz deva trabalhar com a lei, ele deve observar a lei, deve dar cumprimento, né, a disposições legais. Não cabe a ele inovar. Se ele quer fazer lei, sai, se candidata, quem sabe
consiga os votos necessários. Eu não dou um voto. 0 voto, trabalho para que não tenha nenhum. Mas vai lá, vai para o legislativo, tenta a sorte, né? Para tentar fazer alguma lei. Então, esses juízes, observado aí o artigo 927, inciso 3º, do CPC de 2015, toda orientação ou tese firmada em sede de recurso repetitivo, ela tem efeito vinculante. Ou seja, a sua aplicação, ela, por lei, ela tem que ser aplicada por todos os juízes e tribunais. Ou seja, em todo o território nacional. Porque quando se fala em tribunais de justiça, cada estado ou Distrito Federal possui um tribunal. O texto legal diz que juízes e tribunais. Então perceba o seguinte, essa falaciosa tese, porque ela é mentirosa, ela é covarde, ela é criminosa, ela sendo verdadeira, ela tem que ser aplicada em todos os casos idênticos. Quem fala isso é a própria juíza, Paula Dono Costa. Né? Verificado o despejo de esgoto na rede pluvial, tem que ser aplicado a tese firmada, né, em sede de recurso repetitivo, que, segundo eles, jogou esgoto na rede pluvial, configura o serviço. Então, se jogar o esgoto na Barra, Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, São Conrado, Lagoa, Urca, Botafogo, Tijuca, Flamengo, Ilha do Governador, Niterói, Brasília, Distrito Federal, Vitória do Espírito Santo, isso configura serviço público sendo prestado de modo a autorizar a cobrança. Só que não é bem assim. A SEDAI, quando desligou sua estação de tratamento de esgoto, de Alegria ou Manguinhos, não tenho certeza, mas uma das duas, ela desligou. Mas desligou, não foi para fazer manutenção, ela desligou. Né? Com toda certeza, vendo essa situação aqui que eu estou narrando para vocês. Ah, não precisa prestar todas as etapas, não? Ah, então vou desligar a estação, pô, vou economizar, não vou gastar mais com energia elétrica, insumo, não vou gastar mais com nada. Com isso eu passo a botar um dinheirinho mais no meu bolso. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, ao tomar conhecimento disso, foi lá, né, e deflagrou a Operação Feng Shui, chamou, peraí, o que está acontecendo aqui? Isso aqui não é bagunça, não. Ah, não, isso aqui não é bagunça, aqui não é Zona Oeste, aqui as coisas são tratadas de outra forma. São duas jurisdições, né? Polícia Federal e Ministério Público Federal. Lá no centro da cidade atuaram, aqui não é com eles. Então disseram, se o esgoto está sendo despejado na Baía de Guanabara, passando ao lado da estação, porque fecharam lá a estação e passaram lá para um bypass, jogar direto na Baía de Guanabara. Crime ambiental. Crime ambiental, pô. Tá jogando esgoto na Baía de Guanabara? Crime ambiental. E crime de estelionato a partir do momento que, ao desligar as estações, passou a oferir vantagem econômica de forma indevida. Se nós trouxermos esse caso para Campo Grande, né? Doutor Jance, doutora Érica, doutora Paula, não tem nem estação de tratamento de esgoto para ser desligada. Agora, percebam, a decisão desses magistrados, você se perguntar para eles, magistrado, peraí, tem uma contradição aqui, tem uma contradição aqui, não tem uma contradição? Vocês estão dizendo que aplica o Código de Defesa do Consumidor. Lendo o Código de Defesa do Consumidor, principalmente os artigos que eu falei, são contrários ao que eles estão falando? Não tem uma contradição? Por favor, esclareça isso aqui, magistrado. Não tem uma contradição no artigo 927, inciso 3º, que tem que ser aplicado para todo mundo? Esclareça isso aqui, magistrado. Não tem nada para esclarecer, não. Não tem nada. Ué, caberia a ele tentar esclarecer o inexplicável, né? Explicar o inexplicável. O que está acontecendo? Fica claro que existe uma baita, uma mentira, não sabe trabalhar com a verdade. A verdade é essa. A Maerj deveria cuidar dos interesses da magistratura como um todo, a imagem da magistratura, não
Não conta que muitas das vezes ela quer me perseguir para poder, né, me calar, mas não vem com essa... Cheguei meus 59 anos para falar agora no covarde. Senhores, outra coisa, olha só. Você, advogado, juízes, né, juízes ou advogados, quando você se deparar lá com a questão das multas, chegou lá, você está jogando esgoto aqui na rede pluvial, lá na Lagoa, lá no Leblon, o prédio está jogando na rede pluvial, ligação clandestina, robozinho para flagrar lá uma multa lá de 100, 150 mil reais, multa pesada. Você fala assim, peraí, para. Você pega essas decisões aqui da Zona Oeste e apresenta lá e fala assim, não tem que dar multa não, jogar o esgoto aí na rede pluvial é serviço público sendo prestado. É serviço público, tem que cancelar a multa. Cancela a multa e joga o esgoto na rede pluvial lá, porque afinal de contas existe uma decisão do STJ, segundo a doutora Paula Adorno Costa, juíza titular da 2ª Vara Civil, a doutora Érica Batista de Castro, juíza titular da 4ª Vara Civil, e o juiz doutor Jansa Madeira, juiz titular da 6ª Vara Civil. Eu tirei a mão daqui, porque eu não quero citar o nome dessas pessoas botando a mão aqui no nosso manto sagrado, né? Seria desrespeitoso com a nossa bandeira. Senhores, então, você, principalmente magistrados, que vocês vão ter acesso, eu vou disponibilizar para todas as câmaras, todas as varas cívicas, ao máximo que eu puder, né? Vou publicar o vídeo no YouTube para todo mundo. Hoje é dia 26 de abril de 2023. Para fechar, como eu disse, o serviço de esgotamento sanitário existe para evitar que doenças evitáveis acometam a população e seja disseminada ali, né, entre as pessoas. Pessoas ficaram doentes ao longo dos anos, pessoas ficaram doentes, crianças ficaram doentes. Infelizmente, em casos mais graves, vieram a óbito, perderam a vida por conta dessas pessoas que estão acobertando esse esquema criminoso, estão em conluio com a organização criminosa. Sabemos bem que isso só existe porque nós temos um grande escritório de advocacia, né, com laço sanguíneo diretamente à alta cúpula do judiciário, que consegue fazer com que essa situação, né, onde a legislação, né, o bom direito, né, a boa-fé objetiva, ela diga aí que nós estamos diante de um caso que, num país sério, já tinha levado muita gente para a cadeia. Muita gente na cadeia, muito juiz, desembargador, quiçá ministro do STJ na cadeia. Né? Porque esse esquema para ser implantado, do jeito que ele está sendo implantado, é graças à cobertura que essas autoridades estão dando a esse caso. Aí alguns julgam favorável ao consumidor, outros julgam desfavorável, mas no final do mês cai lá, né? A empresa paga lá milhões de reais aos escritórios de advocacia, né? Para que o esquema aí permaneça aí do jeito que vem permanecendo ao longo dos anos. Tá bom? Fica feito esse registro aí. Se alguém quiser me desmentir, né, numa única palavra que aqui eu coloquei, se sinta muito à vontade. Mas eu acredito que vai ser impossível. Eu ouso afirmar que vai ser impossível desmentir uma única palavra que eu tenho afirmado aqui. Um grande abraço a todos. Estava meio sumido, mas estou retornando, né? Aquelas pessoas que acharam, opa, aquele cara sumiu, né? Tá aí, mais forte do que nunca. Grande abraço.